Olá pessoal, seja bem-vindo aí ao canal Rosa Vermelha dos Ventos e vamos a mais uma tiragem de desenvolvimento pessoal com os mestres ascenso. Essa aqui não vai ser de múltipla escolha, ela vai ser só um mestre, só um recado voltado aí para o desenvolvimento pessoal. Vai ter todas as cartas como sempre, né? Só que é só um mestre. O mestre que saiu da vez é o mestre, deixa eu ver se fica visível para vocês, o mestre Lanto, né? A gente vai trabalhar com a energia dele. Lembrando que, né, pessoal, é uma tiragem pro coletivo, então só pegue aquilo que ressonar com a tua energia, solta o resto pro universo. Se não tem aí um bloquinho, um caderninho, dá um jeito de conseguir, porque essas tiragens vêm frases sistêmicas para vocês aí utilizar no processo aí de harmonização e cura emocional, né? Para ajudar vocês aí no seu desenvolvimento pessoal voltada, essa tiragem é voltada especialmente para as questões mais do nosso interior, do nosso desenvolvimento interior, pessoal, da nossa conexão com a nossa presença divina, para cuidar das nossas próprias energias, nos auxiliar aí a se libertar das crenças limitantes e daquilo que está prejudicando o nosso emocional. Mas ela não é um atendimento terapêutico, muito menos uma consulta. Então, nunca esqueça de, se você tem necessidades de tratamento diretamente com um terapeuta, de buscar um terapeuta ou de buscar um psicólogo para se cuidar. Isso aqui é um tratamento voltado para o coletivo, é um auxílio voltado para o coletivo, então utilizem como uma ferramenta a mais na vida de vocês, tá? Então vamos lá, a gestão emocional aí que saiu para vocês anotar no caderno foi essa daqui. E ela diz o seguinte: quais são as suas expectativas em relação ao seu próprio desempenho emocional? Como você lida com a autocrítica? Como você lida com a autocrítica? Essas foram as questões, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Você é uma pessoa que tem muita autocrítica, que tá sempre se cobrando porque tu não fez aquilo que tu achava que tu deveria fazer? Ou você é mais light? Vamos ver aí. Vamos ver agora, então, a carta do mestre Lanto. Deixa eu só ver, antes de eu ver a minha carta do mestre Lanto, vamos ver aqui. É pro pessoal trazer água. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Você ainda dá uma pausa no vídeo. Vai lá, busca um copinho de água. No final do vídeo, a gente vai fazer a invocação do mestre Lanto. Aí, pra que essa energia imante a nossa água, nos ajude a limpar o nosso emocional, a fazer as curas que a gente esteja precisando. Cada água vai ser tratada com aquilo que cada um que resolver aceitar está precisando, tá? Vai ser voltado nesse sentido. Vamos lá. A carta do mestre Lanto diz o seguinte: eu sou a reverência à vida. Você escolheu essa carta pois necessita desenvolver melhor o sentido de reverência à vida. A dádiva da vida é uma bênção divina e nem sempre você reconhece, enaltece e agradece por essa oportunidade de estar atuando em diferentes planos de ação. A vida está presente em todo o reino da natureza, dos homens, e é importante que você perceba que a luz, o amor divino transpassam toda a criação. Mestre Lanto ajuda-nos a reverenciar toda a forma de vida sobre a Terra e a nossa própria vida, né? Então agradeça diariamente pela oportunidade de se estar vivo e de todo o crescimento que essa vida te proporciona. Por mais às vezes que tu olhe, mas não teve nada. Teve sim. Você não tá olhando com um olhar muito amplo, porque talvez aqui dentro você não esteja bem para ver a vida como ela realmente é. Mas teve momentos aí que você percebeu isso.
Vamos ver aqui o que os ciganos falam. Aqui saiu a energia feminina. Deixa eu só ver onde que foi parar o mouse. Aqui. Saiu a energia feminina. Aqui saiu o jardim. O urso. A foice. O centro da jogada de vocês é a criança. O que eu tô vendo até agora? Essa energia feminina é para ser vocês, independente de vocês serem homens ou mulheres, tá? Tá falando de vocês, das colheitas, dos plantios, do meio social que vocês vivem, das alegrias, de comemorar, né, essas alegrias. Mas vocês aqui, isso aqui é controle e espiritualidade. Vocês tentam controlar isso. Vocês precisam soltar essa parte do controle. Aqui o urso que saiu, ele tá representando muito o ego. Vocês não têm controle sobre o fluxo das coisas da vida. Isso é uma coisa egóica. Todos nós passamos por isso. Não é só você que tá assistindo aí que tá passando por isso, tá? Aqui a foice tá falando para você da necessidade de você cortar situações de imaturidade, situações imaturas, infantis, mas no sentido da forma como tu vê determinadas coisas na tua vida. Para alguns de vocês aqui, ou todos, essa carta também tá falando da criança interior, da necessidade do acolhimento dessa criança interior. Porque para você encontrar essa alegria de viver, os novos começos, a partir do momento que você corta aqui essa infantilidade, essas birras, né, emocionais, que tem muito mais a ver com o ego que outra coisa, tem uma renovação aí no teu caminho, tá? A vida se renova. Traz aí bons frutos. Renova o tipo de colheita que tu vai fazer. Essa criança aqui também tá falando de você olhar a vida com mais inocência. De você ver essas alegrias. Você festejar essas alegrias com os teus amigos, com as pessoas ao teu redor. Aqui, ó. O sol. A iluminação. É aqui a presença divina. A partir do momento que você começa a olhar com mais curiosidade essa vida, com mais inocência, começa a festejar essa vida, aqui a presença divina vem, se comunica, mas acontece, ela tá abaixo do urso, né? Aqui tá na fileira, né, na coluna, ela tá abaixo do urso. Então tem aqui uma luz, uma comunicação da presença divina, algo querendo se comunicar, trazer clareza aí pra tua vida. Faz parte do processo. Só que aqui tá a insegurança. Essa guerra que tem entre ego e presença divina, porque a presença divina quer assumir o lugar do urso. É o lugar dela de direito. Isso tá te deixando aí instável, com muita insegurança. Quem não tem medo? Você tem medo aí, mas você precisa cortar essa insegurança. Se permitir. Como é que tu vai cortar a insegurança? Deixando as coisas fluírem. É o ego que tá te causando essa insegurança, que tá fazendo tu ter essas birras. Tem que renovar isso aí. Só que como tá vindo essa renovação aí, essa necessidade de renovação pra tua vida, tu tá muito inseguro. No momento da transição a gente sempre fica assim. Aqui, ó. Tem felicidade aqui no teu caminho. E aqui tá a raposa. Mas aqui, o que você precisa? Usar tua sabedoria interior. Parar de trair a si próprio. Seria isso a raposa espiritualidade? É. Porque muitas vezes a gente abre mão da gente pelos outros. E isso é um erro. A gente não abre mão de si próprio pelos outros.
Isso aqui tá causando muito desgaste, ó. Aonde aqui tu teria que fazer uma troca de pele. Ao mesmo tempo que esses desgastes estão vindo porque aí ao teu redor tem muita energia de ilusão, de peçonha, de veneno, sabe? Tem pessoas aí que dá uns pitacos aí na vida em si, que não dá uns pitacos muito legal, não. Os pitacos deles são mais venenosos. Tipo aquele tipo de gente que tá sempre te dizendo ou dizendo pra qualquer um ao redor: isso aí não vai dar certo, isso aí não dá em nada. Que em vez de motivar, acaba desmotivando o outro. É inveja, né? Espiritualidade. É inveja. Tu tem que diminuir o outro para que tu se sinta grande. Essa pessoa ou estas pessoas, elas também têm problema. O maior problema dela é que elas se sentem inferiores. Então elas diminuem. Essas pessoas que te diminuem, elas te diminuem porque elas precisam se sentir maior que tu. Mas elas não são bons amigos. Muitas vezes elas nem têm noção. Já fazem isso há tanto tempo que isso é que nem um vírus. Foi passando de um para o outro. E quando vê, isso realmente é que nem um vírus, gente. Isso passa de um para o outro, quando vê, contamina todo mundo ao redor. As pessoas todas ficam desse jeito. Então, o que a espiritualidade diz aqui? Tem uma iluminação sobre essas trapaças, essas situações aí que tu precisa usar uma certa cautela aí na tua vida. Tu precisa ver no que tu tá te traindo, no que tu tá te deixando de lado. Aqui tá com cara de ferida da rejeição. Por que tu te abandona? Por que tu te trai? Porque tu não quer ser rejeitado. Isso é ego. O ego influi muito nisso. Se eu for dizer para vocês a parte que a espiritualidade disse, não, eu vou dar o recado para eles não ficar bravos, tá? O que eles me disseram? Um ego muito grande. Mas isso não é que é culpa de vocês. O ego tá fora do alinho. Eu já tive muito isso. Quando eu entrei em depressão, o meu tava gigantesco e eu caí por causa dele. É as ilusões. A gente acaba acreditando nas ilusões. O ego, ele é uma personalidade, ele nasceu com essa vida e ele morre nessa. Mas a nossa presença divina, não. Ela anda junto com nós em todas e qualquer existência. Sempre vai ser a mesma presença divina. Então aqui a presença divina quer assumir a posição. Mas tem esse detalhe da raposa aqui. Você tá se traindo? Você não tá ouvindo. Tá? Então vamos ver aqui. Acho que é por isso que a espiritualidade pediu pra gente fazer essa parte da água, tá? Espero que eu não esqueça. Às vezes eu esqueço. Vamos ver aqui. Deixa eu só dar uma embaralhadinha. As cartas que vieram pra você aqui. O portão que saiu foi o portão da alegria. Esse portão, ele tá no centro da raiz, que é o nosso chakra, né? Aquele chakra da raiz, responsável pela materialização. Aqui a questão vocês podem anotar ou observar bem, prestar bastante atenção. Tem partes aqui para anotar, tá? Uma questão aí para vocês. Você vive com alegria e leveza? Seu foco é inspirar as pessoas e agirem além das suas limitações e a encontrarem a alegria e o prazer de viver? Conecte-se com a alegria de viver e curta sua jornada com leveza. Gente, eu passei por um longo período da minha vida que eu não sentia felicidade por estar vivo. Eu comecei a desenvolver isso a partir do momento que eu me curei da depressão. E 2018 pra cá, eu sinto aqui, ó, alegria dentro do coração. Independente da situação tá boa, do mundo tá caindo ao meu redor. De 2018 pra cá,
cada ano foi melhorando, tá? Eu fui ampliando esse coeficiente dentro do meu cardíaco. E muitas vezes eu paro para analisar que o mundo tá explodindo, como se eu tivesse assim, ó, nem no centro, nem no olho do furacão, mas que eu tivesse com um furacão passando por mim, passando ao redor de mim e a vida tivesse o ó do Boró. Daí eu paro e olho, que interessante. O meu coração não mexeu, não mexeu ao ponto dele ficar ruim, dele se sentir totalmente triste. Sinto melancolia no coração? Sinto. Mas são picos, não que nem era antigamente. Antigamente, nada às vezes fazia sentido. Então, é sobre esse tipo de energia, sim, que isso aqui tá falando. Hoje em dia, eu não sinto mais isso. Pode ter picos, né? Mas é que nem a roda da fortuna. É um ciclo, passa. Da mesma forma que dá aquele pico, ele vai embora. Não passa dias, horas, meses, até anos. Que tinha que ter, às vezes, coisas muito marcantes pra mim sentir feliz. E mesmo assim, bem no fundo, eu não tava feliz. Hoje em dia, não. Hoje, inverteu. No lado luz, esse portão, ele fala do otimismo, da leveza, da alegria. No lado sombra, ele fala da superficialidade, da negação e da falta da alegria. A frase sistêmica aqui para vocês anotarem, falarem na frente do espelho, que nem se faz com o oráculo das 9 dimensões da consciência. Quando eu sigo a minha alegria, a vida se torna mais leve e prazerosa. Porque realmente a vida se torna mais leve quando a gente permite que a alegria entre na nossa vida. O portão que saiu para vocês é o do papel social. Vamos ver o que esse portão aí significa. O papel social, para quem não sabe, é aquelas atitudes, atos, gestos que identificam o pai, a mãe, o irmão, o cunhado, o vizinho, o professor. Esse tipo de atitude, coisa assim, de comportamentos que fazem com que a sociedade em si consiga identificar os indivíduos, classificar eles, tá? E o comportamento que saiu para você foi o posicionamento diferenciado. O que aqui diz nessa carta? Vamos lá. Preste atenção aí. Posicionamento diferenciado é a habilidade de se destacar, de se expressar e se posicionar de forma diferenciada no meio social. Tipo, você não veio pra copiar ou duplicar. Não é duplicar, é... como é que é a palavra? Fugiu-me a palavra. Ou repetir atitudes que tu vê em novela, filme, ou até no meio da comunidade que tu vive. Tu veio para se destacar entre os demais, para ser o diferente, para ser o cara que quebra os paradigmas mesmo. Ó, ele pode ser um facilitador quando faz você mostrar ao ser os seus dons, os seus potenciais e a sua originalidade. No entanto, também pode se tornar um obstáculo quando torna você arrogante, idealista ou o leva a demonstrar superioridade. Lembra aquela parte ali em que a gente falou de um ego muito inflado, que é a espiritualidade? Isso aí entra a parte da arrogância. Quando a gente tá se achando aquela bolachinha muito maior no pacote, ou a última, ou a única que não foi quebrada. Não é essa a ideia. Gente, uma coisa que eu aprendi com a vida, independente de quem tu é, se tu é um catador de lixo, se tu é um professor com N formações, doutorado, PhD não sei no que, com N coisa, os dois valem a mesma coisa. O que muda? Um tem mais conhecimento técnico dentro da área que trabalha, o outro não tem, o outro às vezes, a outra pessoa ali às vezes só é alfabetizado, às vezes nem alfabetizado é. Mas, muitas vezes, dentre... Tô dando um exemplo dos catadores, né?
Mas eu vou contar uma historinha aí pra vocês para enaltecer essa situação. Eu lembro que lá quando eu tinha lá por volta dos meus 17, não, 27. 27 anos mais ou menos, eu sempre viajava. E eu ia visitar minha avó, que era numa cidade, e nessa de ficar viajando, minha avó, minha madrinha, os parentes, né? Nessa de ficar viajando, tinha um local que eu pegava ônibus. E eu sempre fui de conversar, assim, que não tô conversando com vocês. Nunca dei bola pra pessoa ser assim, o assado, chegar a ser... Claro, né, a gente às vezes fica, dependendo como é que a pessoa tá vestida, tu fica meio assim por causa dos assaltos. Hoje em dia é muito perigoso, né? Na época também não deixava de ser perigoso, ainda mais aquela cidade lá em questão, ela tinha bastante violência. E daí tu às vezes fica assim meio ressabiado, né? Vai a pessoa e quer te assaltar, não dá. E eu lembro que chegou um senhor pra conversar comigo, e esse senhor era morador de rua. As pessoas olharam ele dos pés à cabeça. O moço não tinha cheiro ruim, morava na rua, era limpinho. Olha o que ele me contou. Ele disse assim: moça, ele me perguntou a hora. Era o que ele queria saber. Desculpa eu te incomodar, fez ele. Eu queria saber a hora. Daí eu falei pra ele, não, dele olhou, ele contou as moedas, dele me pediu umas moedinhas. Ele disse assim, não, é que eu vou buscar a minha namorada na outra cidade. E eu tô juntando as moedinhas pra ver se os dois conseguem almoçar lá no albergue, porque lá é tudo limpinho. Então ele me contou a história dele. Ele é uma pessoa que ele foi pra rua por causa do alcoolismo. Acabou se tornando um morador de rua, mas ele era uma pessoa que ele tomava muito banho, sabe? Ele andava sempre limpinho, dormia em albergue. Não tinha uma noite que ele não dormia em albergue, por quê? O que ele me contou? As pessoas que não dormem em albergue é porque não querem tomar banho. É uma coisa assim meio que... E fora, né? Dependendo da realidade. Tem muita gente aí que tem casa e não toma banho. Tá ok. Cada um sabe de si. Mas assim, ó, todo o respeito, toda a história que ele contou, tudo aquilo que ele viu, ele falou que ele tinha filhos, que ele tinha esposa, que ele perdeu tudo por causa do álcool, ele botou tudo fora, ele era uma pessoa que ele tinha estudado, hoje em dia ele não tinha nada. Mas que ele gostava de morar como é que ele morava. Por quê? Porque ele conhecia muitas pessoas, tinha o perigo, né? Às vezes ele disse que passava pessoas, que era muito perigoso, que tinha pessoas que espancavam, que eram agressivas, não por eles serem agressivos nem nada. Hoje em dia ele não bebia, ele não fumava, ele simplesmente vivia, né? E tu olhava pra ele era limpo. Mas as pessoas, com esse medo que eu falei, né? Tu tem receio às vezes de ser assaltado. Mas se mantendo o respeito, eu sempre conversei. Nunca tive problema com isso. Então, dentro da minha experiência de vida, eu acabei aprendendo que independente da posição da pessoa, do status social, tem pessoas que tu encontra num status social muito, e que tu não leva nada daquela pessoa, não tem nada de bom nela. Não tem nada assim pra te acrescentar na tua vida de positivo. E tem pessoas que vêm de um mundo onde muito que se falta, né? Falta muita coisa, mas tem tanta coisa pra ensinar. Então isso foi uma das coisas que eu levei pra vida no que? Nunca deixar pessoas me diminuírem pelo que eu tenho ou pelo que elas acham que eu sou. Porque eu sei quem eu sou. E não diminuir as pessoas por causa disso. A aparência não é nada. Às vezes tu vai conversar, eu tenho um outro senhor que eu conheci na minha infância, que é enquanto eu morava num sítio. Ele também teve problema com alcoolismo. A família dele, devido à agressividade, essas coisas assim, a família dele meio que debandou, né? Foi embora, ele ficou sozinho. Daí eu lembro que eu acho que quando eu era adolescente por ali pelos meus 15 anos por aí, os filhos dele eram mais velhos que eu, então eles vinham pra visitar ele. Já tinha meio que se resolvido a situação deles. Então, pessoal, nesse período, ninguém dava nada por essa pessoa, porque ele ainda continuava tendo problema com álcool. Mas ele era uma rica de uma pessoa pra te conversar, independente dele estar
tá alcoolizado ou delitação. E era um cara que tinha um entendimento sobre ervas que eu me arrependo na época de não ter maturidade suficiente para parar com um caderno do lado dele, anotando, porque ele sabia nome científico das plantas, ele sabia para que servia, para que tu podia utilizar elas dentro da parte da fitoterapia, e ele não tinha estudo algum. Como ele aprendeu, não sei. Mas as coisas que ele falava eram reais. O conhecimento que ele tinha era do povo antigo, daquele povo que passava o conhecimento de boca em boca. Então, nisso, a vida me ensinou que a gente tem que valorizar as pessoas pelo que elas têm nelas, dentro delas, de sabedoria, de conhecimento para nos passar, mas não pela posição que ocupam. Porque se a gente avaliar, por exemplo, tanto esse moço que vivia na rua quanto esse outro que tinha essa vida por essa situação do alcoolismo, ninguém se aproxima. A sociedade em si já coloca de escanteio. Então aqui, na parte do posicionamento diferenciado, de você se tornar facilitador, ele se torna facilitador, te mostra os teus dons, os seus potenciais e a tua originalidade. No entanto, ele se torna um obstáculo quando você se torna arrogante, idealista demais, ou se leva a demonstrar superioridade. Na parte da superioridade, tu tem muito a perder. Quando a gente se torna aqui, que a gente acha que a gente é melhor que o outro, porque a gente tem algumas coisas materiais a mais, a gente mesmo está decretando a nossa falência espiritual. Como ser, como consciência, como pessoa. Porque a gente está perdendo as oportunidades que a vida nos deu para conhecer pessoas que muitas delas têm muita coisa para passar para nós. Porque a gente está olhando para elas. Tem um filme que eu olhei que era mais ou menos assim. Que a menina olhava para as pessoas e ela dava nota para as pessoas. Tá? Parecia um númerozinho na pessoa. É um dorama, não me lembro agora o nome dele. Então aqui é como se tu fizesse isso, tu estivesse etiquetando as pessoas por aquilo que a aparência delas está mostrando. E nisso daí tu se perde. Não tô falando que seja o caso de vocês, tá? Mas eu tô falando que esse posicionamento diferenciado no lado obscuro, no lado ruim, ocasiona. Porque o que ocorre? O ego se torna muito inflado. Quando a gente tá com o ego inflado, a gente nem percebe que tá diminuindo os outros. Tu só se acha melhor que o outro. Mas o fato de tu ter que se comparar com alguém já é um problema, porque a gente não precisa se comparar com alguém. A gente é uma consciência única. Então, meus amigos, tenham isso em mente. Espero aí que a minha história, por mais longa que foi, aí que para vocês aí tenha servido de alguma coisa. É o meu jeito de me expressar e de ensinar. Espero que não atrapalhe vocês aí, mas que ajude vocês a compreender melhor. É a minha forma de ser, tá? Vamos à frase sistêmica. Como você pode honrar as suas diferenças sem deixar de respeitar e apreciar as diferenças dos outros? Disserta aí sobre o que tu acha que tu pode fazer que honre aquilo que tu tem de diferente, mas que não diminua o outro. Uma dica minha é ver as pessoas como consciências em evolução. Não existe o melhor ou o pior. São fases. É a mesma coisa que a roda do tarô. São ciclos. Ela sempre tá girando, ela sempre tá em movimento. Uma hora tá em cima, uma hora tá embaixo. Uma hora tá aqui desse lado, outra hora tá aqui. E tá tudo ok. Porque são partes de uma mesma situação. Bom, vamos aí anotar aqui. Cultive relações amorosas e sustentáveis. É um mantra aqui do papel social. Na hora de fazer, vocês vão respirar fundo, vão dizer em voz alta essas frases sistêmicas. Anotem elas aí para dizer pelo menos por uns 7 dias, de preferência umas 3 vezes por dia. Desculpa.
na frente do espelho sempre que possível, olhando assim, olho no olho. Eu abro espaço para receber e para oferecer ajuda. Eu me relaciono em comunidade e com sustentabilidade. O que é se relacionar com sustentabilidade? Tu vai se relacionar com os outros, tu vai ajudar os outros, mas tu nunca vai deixar você em segundo ou em último plano. Por exemplo, eu tô aqui, né, gravando esse vídeo para vocês. Isso aqui é o meu trabalho, né? É o que eu me propus fazer, é o que a minha espiritualidade se propôs fazer. Daí chega fulano, beltrano, ciclano e me pede ajuda. Eu paro o vídeo e dizer para vocês, eu vou parar o vídeo e vou lá fazer o que a pessoa me pediu. Mas ninguém nunca faz isso por mim. Nunca deixa suas coisas para me ajudar. Esse é o exemplo que eu tô dando para vocês, não que isso aconteça. Quando a gente faz isso, tu termina cansado, estressado, esgotado e desvalorizado. E não é essa a intenção da espiritualidade. Não é esse o objetivo da tua alma ao ter nascido aqui. O objetivo da tua alma é despertar, crescer, aprender, amar, viver. São alguns desses objetivos. E sim, não é egoísmo você se colocar em primeiro plano. Vieram te pedir ajuda? Espera um pouco, eu termino aqui as minhas coisas, depois eu vou. A pessoa nunca te ajuda, só sabe pedir. Olha, fulano, eu não posso, tô ocupado. Porque você também precisa ter um tempo para descansar. Faz parte da vida. Você não é um robô. Até as máquinas descansam, porque senão, se tu não fizer uma manutenção, elas estragam. Que dirá nós, que estamos num corpo orgânico, né? O nosso avatar aqui, o corpo físico, é orgânico. Ele precisa ser alimentado, ele precisa ser cuidado. E ele é muito afetado pelas formas, pensamentos que criamos. E por aquilo que ingerimos. Água, comida e o que seja. Ele é afetado tanto pelo nosso campo mental, emocional e espiritual. Quando os nossos campos energéticos não estão bem, pouco a pouco eles vão afetando o corpo físico até que algo no físico se torne uma doença. Por exemplo, excesso de raiva afeta fígado, afeta rins, prejudica ambos. Se tu não tratar, se tu não compreender, chega a um ponto aí que o teu rim não vai mais dar conta. Se eu não me engano, afeta mais um órgão, mas eu não me lembro qual, tá? Que o teu fígado não vai mais dar conta de fazer as limpezas. Então, gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Ah, gente, eu já ia esquecer. Peraí, esperem um minutinho e nós vamos fazer assim, um negócio da água. Buscou a tua água? Enquanto você busca a tua água, eu pego aqui as minhas coisinhas. Para aí o vídeo, se for o caso. E vamos lá, né? Diga todo o seu nome nesse instante. Tem partes que tu vai ter que repetir. Quando tu tiver que repetir, eu vou dizer, repita comigo, tá? Enquanto que tu não precisar repetir, eu te peço para te respirar fundo. Solta. Umas 3 vezes. Inspira de novo. De novo. Pode fechar os olhos. Nesse instante, eu invoco Arcanjo Miguel, Mãe Maria, Mestre Lanto e peço que desçam sobre a casa de cada pessoa que está nos assistindo agora, independente de quanto o agora for.
Receba a energia do raio azul, a energia do raio dourado, a energia do raio verde da cura. Invoca a presença do Mestre Saint Germain. Permita que o raio violeta entre em sua casa, em sua vida, limpando, transmutando e purificando tudo o que precisa ser limpo, transmutado e purificado. Nesse instante, visualize a energia do raio violeta, do raio branco cristal, do raio dourado, entrando dentro dessa água e levando toda a energia de cura, de proteção, de purificação que você esteja precisando nesse momento. Repita comigo. Bem-amado Mestre Lanto, iluminai minha consciência com a luz e a sabedoria divina. Permiti que a humanidade liberte-se de sua consciência inferior e guiai todos nós, homens, mulheres, crianças, devas, animais, consciências, elevando-nos às oitavas da luz. Auxilia-me a reverenciar, a agradecer sempre a vida e a me manter em sintonia com o amor, com a luz, com a gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Nesse instante, visualize descendo pelo alto da sua cabeça 7 raios do arco-íris, te envolvendo, curando, limpando, transmutando e energizando todo o teu campo. E receba, te curei, te curei, te curei, que a energia do Reiki desça sobre você e limpe, purifique, energize tudo que precisa ser limpo, purificado e energizado, te trazendo a harmonia e o equilíbrio sagrado, agora e sempre. Que o amor de Deus esteja sempre contigo e a alegria divina se instale na tua vida, se assim tu desejar. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Maom. 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 Receba a energia do Reiki e dos mestres que estão ao teu lado, te ajudando nesse processo de cura e libertação. Om Namah Shivaya. Shivaya Maom. Namah Shivaya. Shivaya Maom. Om Namah Shivaya. Shivaya Om. Agradeça a Deus pela oportunidade de ajudar e servir. Muito obrigado. Você pode abrir os olhos e até o próximo vídeo do canal.